Já há alguns aliados do Arthur Lira que estão propondo a seguinte, já estão fazendo a seguinte proposta para o Arthur Lira. Vota-se, coloca o projeto para se votar. Nesse início de votação é muito provável que a oposição ao projeto apresente o que a gente chama de kit obstrução. O que é o kit obstrução? São vários elementos ali do regimento interno que atrasam uma votação. Eu estou falando ali, por exemplo, de um requerimento de votação nominal, um requerimento de adiamento de discussão, ou um requerimento de adiamento de votação. Qual o cenário nesse momento? É que o Lira deve aproveitar esse momento do kit obstrução, né, para já ter uma temperatura. Se tiver uma votação muito apertada já no kit obstrução, exemplo, tem uma diferença de 10, 15, 20 votos a favor do PL das fake news, já no kit obstrução, o Lira pode fazer o seguinte, retirar o projeto de votação de pauta e propor aos parlamentares a criação de uma comissão especial. Porque pelo menos ele não sai derrotado. O Lira ele não quer sair derrotado dessa votação. Ele está apostando o capital político dele. E aí eu vou trazer um bastidorzinho para vocês entenderem o porquê. Que com certeza o Graeb já ia me perguntar por que o Lira está se esforçando tanto. Eu digo já já. Então, nesse kit de obstrução, o Kenzo, então, já há essa possibilidade do Lira aproveitar esse momento de obstrução já para ter um indicativo de que ele possa ser que o projeto possa passar ou não. Agora, detalhe, o governo também está tão interessado que agora à noite o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chamou os líderes parlamentares também para ter essa temperatura lá no Palácio do Planalto. Então, nesse momento, alguns líderes partidários de PSD, Podemos, MDB, foram chamados ao Planalto justamente para dar esse relatório. Olha, temos tantos votos a favor ou temos tantos votos contra o PL das fake news. Aí vocês me perguntam, só para fechar, por que o Lira está tão interessado nisso? É porque o Lira quer mostrar para o Planalto que ele tem o controle da Câmara e não o Alexandre Padilha, que é o secretário de Relações Institucionais, que é o homem responsável por essa articulação política. Então, nesse aspecto, o Lira quer apresentar para o Palácio do Planalto uma fatura. Olha, está aqui, eu consegui, sem emenda parlamentar, eu consegui aprovar um projeto de interesse do governo federal. Se eu, sem emenda, eu consigo aprovar isso aqui, imagine o que eu posso fazer com emenda. E aí, nesse ponto, o Lira também dá um recado claro para o Palácio do Planalto, dizendo o seguinte: quem está atrapalhando a liberação das emendas é ele, Alexandre Padilha. Então, vejam como é que uma coisa está ligada à outra. Então, na prática, enquanto a internet se degladiando, se é PL da censura, se não é PL da censura, Arthur Lira, nos bastidores, está pensando numa coisa muito mais pragmática, que é mostrar para o Planalto que ele tem o controle da Câmara e que, se o Planalto quiser ter controle de votações estratégicas para o governo federal nos próximos meses, ele vai ter que pedir bênção para o Arthur Lira. Arthur Lira querendo mostrar seus superpoderes ali dentro da presidência da Câmara dos Deputados. Graeb, muito boa noite, Graeb. Seja bem-vindo ao nosso papo, com a sua leitura política diante de todo esse cenário, de todas essas movimentações e articulações que estão sendo feitas nesse momento, inclusive, e contagem ali de votos dos parlamentares por parte de Lira também, né? Boa noite. Oi, Kenzo. Oi, Wilson. Pessoal do chat, boa noite. Olha, Wilson, a gente já tinha conversado outras vezes sobre esse assunto e eu já tinha te perguntado, né? Mas afinal, qual é o interesse do Lira? E eu gostei muito da sua resposta, faz todo sentido. O Lira está numa missão pessoal ali, né? Mostrar que não precisa de um articulador ali, quer dizer, tirar do cenário a articulação do PT e dominar ele mesmo o relacionamento com os deputados. Muito interessante, faz todo sentido mesmo. E explica o porquê dessa sangria desatada para votar um projeto que claramente não devia ser votado em urgência, né? Tudo que aconteceu desde o momento em que a urgência foi aprovada até agora, 6 e tanto da tarde, reitera
aquilo que a gente já vinha dizendo. O projeto é complexo demais, traz mudanças em áreas demais, não fala só sobre fake news, fala sobre remuneração de artistas, fala sobre criação de agências estatais, fala sobre um monte de outras coisas, né? É um projeto complexo demais, mal entendido ainda pelas empresas, pela sociedade, pelos políticos, né? Não existe razão boa para que se vote isso nessa correria. Então, aí, a razão não é dar uma nova proteção às pessoas, ou seja lá o que for, que os lados pró e contra estão esgrimindo aí nas redes. A razão para a urgência é puramente intra-Câmara, né? É uma para variar, né? Uma briguinha de poder. Briguinha aqui é óbvio, né? A gente sabe que essas briguinhas lá dentro da Câmara, na verdade, envolvem bilhões em emendas parlamentares, envolvem controle da máquina pública, envolvem definição daquilo que vai ou não impactar a nossa vida, né, nas votações, não só nessa, mas em votações futuras. Então, finalmente, eu me deparo aí com uma explicação que dá alguma lógica para essa votação apressada de um projeto que requer muito mais debate. Assim, a única coisa que me consola um pouquinho nesse momento, levando em conta a hipótese de que o projeto seja votado hoje mesmo e aprovado, é que tem tanta necessidade de regulamentação posterior nesse projeto, né? Regulamentação para dizer quem é que vai vigiar as plataformas e impor as muitas regras que estão sendo criadas. Regulamentação para dizer quem e como vai arrecadar o dinheiro que os artistas estão querendo ganhar. Regulamentação, enfim, tem dezenas de vezes que a palavra regulamentação aparece ao longo do projeto. Então, isso significa o quê, trocando em miúdos? Que muita coisa vai acabar sendo definida depois. É difícil até saber o que entra em vigor imediatamente se esse projeto for aprovado. Porque é tanta coisa que vai requerer uma lei a mais, uma portaria a mais, a gente não sabe nem sequer os tipos de legislação que vão ser necessários. Pode ser de tudo, desde uma lei complementar até simples portarias ou regulamentações que o executivo pode ali assinar livremente, né? Só sem ter que perguntar mais nada para ninguém. Então, assim, a única coisa que me dá alguma esperança é que vai ter, necessariamente, um debate feroz, caso o PL seja aprovado. Porque fica muita coisa pendente de regulação posterior. Então, o debate não vai acabar aí, né? Mas é isso. A gente está aí vendo assuntos importantíssimos para o nosso dia a dia. Declaração de fake news, sim. Violência que acontece nas redes, sim. Possibilidade de a criação de um órgão que acabe fazendo um serviço sujo de censura para o governo da hora, sim. Interferência tão grande na atividade econômica das plataformas que elas acabem retirando das pessoas aqui no Brasil serviços que hoje são gratuitos. A interferência econômica no trabalho delas é tão grande e mal definida que pode acontecer muita coisa. Elas podem decidir mudar o jeito que elas operam no Brasil depois para pior, retirando coisas que são boas hoje, né? Então,
Ainda vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte aí, seja qual for o desfecho desse dia, como você, Kenzo, e você, Wilson, estavam dizendo, está longe de ter um desfecho já assegurado, né? Vamos falar que ainda tem um monte de história para contar, né?